Então vamos lá, olha só, todo processo de criação tem uma loucuragem. E hoje eu quero falar de uma loucuragem, de uma coisa, de uma ideia que eu tive, de algo assim que eu acredito que vai agregar muito para você e que vai trazer de uma forma mais minuciosa, mais profunda. Eu vou conseguir dar um zoom em algumas coisas que eu prefiro fazer de forma mais carinhosa, de forma mais profunda. E hoje eu decidi, no vídeo de hoje, falar para você que a gente vai fazer uma série de vídeos aqui. Na verdade, são 4 vídeos só, uma série de 4 vídeos que eu quero fazer para você, falando sobre mergulhando em si. O nome dessa série vai ser Mergulhando em Si. E o que é um mergulho? É de fato você mergulhar de cabeça e profundamente naquilo que você é e naquilo que você não é. Esse processo aqui, essa série de 4 vídeos, ele vai ser um aprofundamento pessoal. E o que vai fazer dentro desse aprofundamento pessoal? Você vai precisar entender que, para mudar a sua vida, para mudar a interpretação das pessoas com relação a você, para você impor mais autoridade para as pessoas, para fazer com que as suas palavras, fazer com que você, o que você está falando, seja absorvido com interesse e que você se torne a sua melhor versão, você precisa entender que tudo começa por dentro. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa colocando para fora, mas se entendendo de como que você vai fazer a coisa acontecer. E aqui eu quero fazer minha apresentação. Prazer, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio e eu sou um professor e um semeador de ideias aqui, de sonhos, que pretendo fazer com que você se torne protagonista da sua própria vida. Eu quero aqui, dentro dessa série de vídeos agora que a gente vai fazer, em que você entenda quem você é e quem de fato você não é, para você enxergar suas habilidades, para você enxergar as suas fraquezas e para assim, você moldar o seu ser através de várias atividades aqui para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais plena, uma pessoa mais próspera. Esse vídeo talvez seja um pouquinho mais longo, mas ele é um vídeo que ele vai ter várias atividades e dentro dessas atividades que eu vou passar para você, eu vou deixar links na descrição para você fazer essas atividades, ok? Então, as atividades que eu vou passar aqui durante o vídeo, tem links aqui para você entrar na descrição do vídeo e para você fazer as atividades. Não deixe de fazer as atividades. É muito importante para que o decorrer da série seja bem feito. Porque se você não fizer, você não vai se entender. E o primeiro ponto o primeiro episódio do nosso vídeo é me entendendo. É você se entender. Porque se você não se entender, você não vai conseguir entender as coisas que você tem de habilidades, fraquezas, para depois você se fortalecer e para no fim você começar a tomar uma ação. Então, assim, é muito importante que você faça as atividades que eu vou passar aqui dentro desse vídeo para você. Entre no link, todas as atividades que eu vou passar para você são 100% gratuitas. Elas vão demorar um pouquinho de tempo, óbvio, mas isso daí é questão de 5, 10 minutos cada atividade que você tem que fazer aqui dentro dos links que você vai entrar. Você não tem que se cadastrar em nada, você não precisa fazer nada. É somente entrar no link que está dentro da descrição e começar a fazer atividade. Mas não vá direto para o link. Vá para o link a partir do momento que eu começar a falar para vocês, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, essa ideia que eu tive aqui na minha cabeça de fazer uma série mergulhando em si, você vai mergulhar dentro de você mesmo para entender um pouco mais de você e para entender as suas habilidades, as suas competências e para entender o que você precisa adquirir para você se tornar uma pessoa melhor e um ser humano melhor, para você alcançar aquilo que você sonha, para você alcançar aquilo que você deseja. Porque para você alcançar qualquer coisa na sua vida, bom, primeiro de tudo você precisa se entender, ok? E o autoconhecimento vai te libertar, e isso é muito importante que você entenda. Então, primeiro de tudo, dentro desse vídeo aqui, desse primeiro episódio, é que você tem que entender você. Você precisa se entender, você precisa entender a sua personalidade, você precisa entender as suas habilidades, você precisa entender os seus comportamentos, como você está agindo. Porque o problema não é do mundo, o problema sou eu primeiro. O problema não é o mundo, não é a fome, o problema não é a injustiça, o problema sou eu. Porque a fome e a injustiça você não vai conseguir resolver sozinho. Mas você consegue se resolver. Às vezes você está olhando tanto para os problemas externos e você acaba esquecendo de olhar para o problema interno. Você não consegue resolver problema externo se você não estiver bem resolvido consigo mesmo. Então você precisa se entender. Para quê? Para que você comece a se desenvolver cada vez mais.
Então, assim, o mundo, eu quero que você entenda isso na sua cabeça, que assim, o mundo sempre foi o mundo. Antes de você nascer, antes de eu nascer, sempre tiveram problemas. Eram problemas diferentes, obviamente, porque antigamente o mundo era de um jeito e hoje em dia o mundo é de outro. Mas você não vai falar que um problema é pior do que o outro, ou um problema é melhor do que o outro, porque problemas são problemas. Não tem como a gente mensurar a gravidade e o tamanho do problema, porque assim, a gente não consegue, a gente não passou pelos problemas que tinham antigamente e a gente só passou pelos problemas que a gente tem hoje, ok? Então, assim, não vai desmerecer o problema do passado ou não vai supervalorizar o problema do presente. Entenda que o mundo sempre foi mundo e tiveram sempre problemas. Só um problema que a gente tem hoje, ansiedade. Ansiedade é uma doença do século. É um mal que vem trazendo muitos malefícios para a nossa sociedade no dia de hoje, principalmente através das redes sociais. As pessoas elas estão mais apressadas, elas estão se comparando demais, elas estão olhando demais para a grama do vizinho e acabando de esquecer de olhar para si mesmo. As pessoas, às vezes, elas acabam olhando demais para o palco do outro e ela não olha a dor, ela não olha o sofrimento, ela não olha as lutas, ela não olha as tristezas que essa pessoa teve que passar. Ela só olha a felicidade, a prosperidade, os números, os carros, as casas, ela olha tudo. E ela começa a desejar aquilo. E isso é muito ruim, porque você acaba desejando a vida do outro, só que você não olha o sofrimento que a outra pessoa teve. E isso é muito importante trazer para você, e por isso que o mundo está ficando muito ansioso. Porque ele olha demais o sucesso do outro e ele quer de forma rápida. E o outro, às vezes, não mostra que demora, que é árduo, que tem vários problemas, que tem que abdicar de várias coisas. E aí você acaba olhando por esse mundo de uma forma muito bonitinha e muito ilusória e você acaba não se aprofundando. Então, assim, só para você ter uma ideia, os meus bisavós e com certeza os seus bisavós, eles não tinham ansiedade. Eles não tinham ansiedade. Por que eles não tinham ansiedade? Porque não tinha pressa. O mundo não tinha pressa. Por quê? Porque você não precisava mandar uma mensagem para a pessoa e a pessoa tinha que responder na mesma hora. Eram cartas. As cartas às vezes demoravam dias, semanas, meses, às vezes até anos para chegar. E a pessoa tinha que esperar. Não tem jeito. Então, assim, eu falo isso para vocês porque a ansiedade ela deixa a gente muito apressado. E você não pode ser uma pessoa apressada no mundo de hoje. Não significa que você tem que ser lerdo. Você tem que ser paciente. Mas é entender que não tinha ansiedade antigamente. Antigamente tinham outros problemas, que eram doenças principalmente. A expectativa de vida das pessoas antigamente era muito mais baixa do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem vários remédios, tem vários medicamentos que podem fazer com que a sua longevidade de fato aumente. Mas antigamente não, era um grande problema a longevidade de vida, doenças, etc e tal. Então assim, eu falo para você, o problema de antigamente não é o mesmo problema de hoje. E o mundo sempre teve problemas, entenda isso, ok? E hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre mergulho, sobre mergulhar em si, sobre se entender, sobre se aprofundar. E para que dentro dessa série de mergulhando em si, vamos entender sobre um mergulho, e eu quero que você entenda o seguinte: para que um mergulho seja perfeito, eu quero que você imagine um salto ornamental naquelas piscinas, né? Para que o mergulho seja perfeito, para que o mergulho seja de fato nota 10, ele precisa de uma coisa. Qual é? Mergulhar de cabeça. E dentro dessa série de vídeos, e entre todos os outros vídeos, mas essa série principalmente, que eu estou fazendo com muito carinho e extrema dedicação, eu quero falar o seguinte: se você não mergulhar de cabeça em você, olha, você pode entender sobre o mundo, você pode entender sobre a vida, você pode entender sobre várias coisas, mas você não vai entender sobre a sua mudança, você não vai entender sobre o seu crescimento, sobre sua prosperidade. E, cara, isso é fatal. Você pode entender do mundo, você pode entender da fome, da fauna, da flora, da injustiça, do política. Se você não entende você, você não entende a tua mudança. Tu não entende o teu crescimento. E aí você vai viver falando do mundo e você não fala sobre si. Você vive falando sobre as coisas e você não fala sobre si, sobre a sua transformação. E você não age. E aí o que acontece? Você fica parado. Você fica num limbo. Você fica querendo que a vida mude, mas você não sabe como fazer. Então eu falo para você, mergulha dentro de você.
Se você está assistindo esse vídeo, mergulha dentro desse vídeo. Anota. Eu, quando pego algum vídeo para estudar e para me aprofundar, sabe o que eu faço? Eu pego o papel, caneta, sento, boto o vídeo para assistir e pego a caneta e fico assistindo. Às vezes um vídeo que dura 50 minutos eu demoro 1h30. Por quê? Porque eu pauso, porque eu escrevo, porque eu interpreto aquilo que está acontecendo. Porque de fato eu quero entender. Eu não quero só consumir, eu quero entender, eu quero me aprofundar. Eu falo assim, o que esse cara falou? Deixa eu prestar atenção. E aí você vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Porque se você não entende o seu cérebro, se você não entende a sua personalidade, se você não entende os seus comportamentos, como tu vai mudar? Me explica, como você vai mudar se você não se entende? Fica muito difícil. Se você não entende a sua personalidade, se você não entende o seu comportamento, como que você vai mudar? Você não sabe se você é uma pessoa sedentária ou se você é uma pessoa ativa, como que você vai mudar? Você precisa entender isso. E eu acho isso muito importante, sabe por quê? O Einstein já dizia, é delirante, é insanidade fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu falo para você, às vezes se você não se entende, você está fazendo a mesma coisa automaticamente, só que você de fato está querendo outros resultados que você não vai enxergar, que você não vai ter. Então é muito importante que você se entenda. E aqui dentro desse primeiro vídeo, dentro desse primeiro episódio, eu quero fazer com que você mergulhe. Eu quero fazer com que você se entenda. Eu quero que você olhe para dentro de você. Que você bote um espelho na tua frente e fale assim, tá, este sou eu agora. Agora. E isso é muito importante, ok? Então, primeiro ponto que a gente vai fazer dentro desse vídeo, dentro dessa série, é mergulhar dentro de você. E como que a gente vai fazer isso? Através de 3 atividades. Eu vou passar as atividades para vocês e vocês vão entender como que vocês vão fazer isso, ok? Essas atividades, o que elas vão fazer? Elas vão te dar mais clareza. Elas vão te dar mais formas de você se entender. E você entender quais são os seus traços mais fortes, quais são os seus traços mais aparentes, quais são os seus traços mais fracos. Você vai entender aqui, dentro desse vídeo de hoje, quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você vai conseguir entender como que você funciona, como que é a sua ação e como que é o seu dia a dia, beleza? Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda o seguinte. Qual é a primeira atividade que eu vou passar para vocês? É a análise de personalidade, chamada análise DISC, ok? E dentro da descrição do vídeo tem um link lá para você acessar. Você não acesse agora, espera, segura a tua ansiedade e vamos aqui para eu explicar para você o que é cada um, beleza? Então, primeiro de tudo é a análise de personalidade. Entenda que a análise de personalidade diz que são 4 personalidades e eu vou explicar o que são essas personalidades e como elas funcionam. Só que essa análise ela foi feita por um doutor em psicologia e é utilizado no mundo inteiro para você entender uma coisa aqui, o seu momento. Não é a tua personalidade fixa, é o teu momento. Ou seja, essa entidade ela vai fazer com que você entenda o quê? A tua personalidade mais forte. Só que, antes de eu falar sobre essa atividade, eu preciso falar uma coisa. Imagina que você tirou uma foto. Lembra, alguns anos atrás, se você for uma pessoa um pouco mais experiente, assim como eu vivi a época de câmera fotográfica de filme, né? Filmezinho de rolo. E a gente tinha que revelar a foto. E aí eu falo para você, quando você tira uma foto, até do seu celular mesmo, você tirou uma foto do momento que você estava. Ela vai definir a tua vida? Responde para mim. Essa foto que você tirou, ela define a tua vida? Ela vai dizer que a tua vida é exatamente aquilo que está naquela foto? Ou vai dizer que é um momento? Se você está na praia, significa que a tua vida inteira é a praia? Se você está numa montanha, significa que a tua vida inteira é uma montanha? Se você tirou uma foto sorrindo, significa que a tua vida inteira é sorrisos? Não. Então é um retrato. Isso que eu vou passar para vocês, essa ferramenta que eu vou passar para vocês é um retrato. Ou seja, é um momento que você está. Ou seja, você vai fazer essa atividade, você pode fazer essa atividade corriqueiramente, e eu dou uma indicação para vocês fazerem de 6 em 6 meses essa atividade para você tirar esse retrato da sua personalidade para ver como que você está de fato. Para ver como que está a sua personalidade depois de 6 meses. Por que eu falo em 6 meses?
Porque a sua personalidade não muda no estalar de dedos. Ela demora um tempo. E mais ou menos 6 meses são ciclos que a gente vai entrando, e de 6 em 6 meses a gente tem novos ciclos de vida. E esses novos ciclos vão fazendo com que a gente alcance, e a gente mude, às vezes, a nossa personalidade. Beleza? Pode ser que mude ou pode ser que não. Beleza? Então, é muito importante que você entenda isso. Esquece a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vivi assim, Gabriela. Esquece essa música da tua vida. Esquece isso da tua vida. Você nasceu assim, você não precisa ser sempre assim, você não precisa fazer sempre assim, porque você não é um ser humano concreto. Você é um ser humano em constante evolução. Então é muito importante que você entenda isso, beleza? Entendido isso, agora eu vou explicar para vocês o que é de fato essa atividade aqui que eu vou passar. Segundo o criador dessa metodologia, né, ele fala o seguinte: existem 4 tipos de personalidades mais fortes e mais previsíveis nos seres humanos. O que são esses quatro comportamentos, né? Essas 4 personalidades? São 4 aqui que ele fala. DISC, é D-I-S-C. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. E eu vou explicar cada um deles para vocês. Entenda que você tem as 4 personalidades, ok? Você tem as 4. Só que algumas você tem mais e outras você tem menos. Normalmente, 2 a gente tem mais forte e 2 a gente tem mais fraco. Mas a gente tem as 4. Beleza? Então, vamos para a primeira aqui, para a letra D. Qual é o primeiro comportamento? É o comportamento de dominância. Se você é uma pessoa que tem o traço dominante mais forte, significa que você é uma pessoa muito assertiva. Você é uma pessoa muito direta. Você é uma pessoa muito focada. Você é uma pessoa que quer resultado. É uma pessoa que, às vezes, ela é extremamente decidida. Ou seja, se você é ou conhece algum tipo de pessoa que ela normalmente fala o que pensa, sem papa na língua, é aquela pessoa que, assim, ela atravessa os outros. O assertivo é o que fala sem medo de machucar. O assertivo é aquela pessoa que, é direto ao ponto. Eu vou falar, gostou, gostou muito bem, não gostou, amém. Então, assim, normalmente as pessoas dominantes são pessoas que dominam de fato. São pessoas que, às vezes, dentro do ambiente de trabalho, ela vê que uma pessoa está meio devagar, ela fala assim, não, deixa que eu tomo conta disso daqui. A dominante é aquela pessoa que ela quer dominar tudo. É uma pessoa, às vezes, extremamente controladora da situação. Ela quer o resultado. Ela busca dominar tudo para que alcance o resultado. Significa uma pessoa ruim? Óbvio que não. A pessoa dominante é uma pessoa que alcança muitos resultados. É uma pessoa muito forte, muito feroz para alcançar as coisas. Só que às vezes ela acaba machucando os outros e às vezes falta um pouquinho de empatia nessas pessoas dominantes. Elas são muito proativas, elas são muito realizadoras. As pessoas dominantes, elas tomam conta das coisas. Então, se você é um tipo de pessoa que domina, que odeia pessoas indecisas, que odeia pessoas lerdas, que você toma conta de tudo e que você quer tomar para si todas as coisas para você poder resolver, entenda que você é uma pessoa com um traço dominante muito forte, ok? Então, esse é o primeiro traço de personalidade, são pessoas dominantes. Mas, entenda, vai ter um teste aqui para você fazer no final dessa atividade aqui. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, que depois eu vou te passar o link para você acessar. Qual é o segundo perfil de personalidade? São pessoas influentes, que é o I. E o que é a pessoa influente? São pessoas extremamente comunicativas. São pessoas que adoram falar, são idealizadoras, são pessoas sociáveis e elas adoram interagir com as pessoas. Ou seja, quando tem um bate-papo, quando tem uma coisa para ela expor a própria ideia, as pessoas influentes elas vão adorar isso, porque elas de fato adoram. São pessoas muito influenciadoras. As pessoas influentes, elas gostam, elas sabem encantar as outras pessoas com as suas palavras. São muito otimistas, extremamente otimistas, e além de tudo, são persuasivas. Ou seja, ela consegue fazer com que as outras pessoas concordem com o que ela está falando, que façam o que ela está pedindo, porque essa é uma pessoa que ela sabe utilizar muito bem dos argumentos. Ela sabe vender bem as suas ideias, só que o que acontece com o influente? Qual o ponto fraco? Acaba ficando demais no plano das ideias. É uma pessoa que idealiza demais. É uma pessoa que pensa muito nas coisas e sabe falar muito, mas ela age pouco. O dominante já age muito. O influente age pouco, mas pensa muito. É muito criativo.
Os influentes normalmente são ótimos líderes e ótimos influenciadores e comunicadores. Só para você ter uma ideia, o meu perfil, a minha personalidade mais destacada é de fato influente. Eu gosto de falar, assim como eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, e eu sou apaixonado por comunicação. Então, assim, se tem uma palestra para dar, uma aula para dar, um vídeo para fazer, nossa, eu vou adorar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa influente, eu gosto disso, ok? Então, esse é o perfil de pessoas influentes. Se você é uma pessoa que gosta de falar, comunicativa, que gosta de expor suas ideias, você é uma pessoa com um traço influente muito grande. Agora, vamos para o próximo comportamento, que é o S de estabilidade, o S de estável. E o que é a pessoa estável? A pessoa estável são pessoas pacientes, são pessoas calmas, são pessoas que valorizam demais a harmonia dos ambientes, são pessoas que não se estressam com muita facilidade, são aquelas pessoas assim, tranquilas. Eu gosto de fazer uma comparação que uma pessoa estável é o meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo que ele é um cara extremamente calmo, tranquilo. Ele sempre pergunta para mim assim, Claudinho, você tá tranquilo? Eu falo assim, tô tranquilo. O negócio dele é ficar tranquilo. A estabilidade é um ponto muito forte da personalidade dele. E isso, ela valoriza demais previsibilidade. As pessoas estáveis, elas querem previsibilidade, ela quer a segurança de vida. Ou seja, entre arriscar e se manter na linha de segurança, ela sempre vai preferir estar na segurança. Entre gastar muito dinheiro num plano aqui que pode ser que não dê certo e fazer um investimento que vai gerar um fruto para ela prefere fazer o investimento. Então é muito importante que você entenda isso. A pessoa estável é um tipo de pessoa que ela sempre vai buscar algo mais previsível, algo mais de fato estável. São pessoas encostadas? Óbvio que não. As pessoas estáveis, elas buscam primeiro a segurança. E isso é muito importante, porque às vezes nos investimentos as pessoas mais estáveis são pessoas que alcançam mais prosperidade do que as mais arrojadas. As pessoas mais dominantes, que às vezes acabam indo demais com muita sede ao pote, acabam se prejudicando. Até os influentes, que às vezes acabam sonhando em muitas coisas, acabam se prejudicando perante os estáveis, porque os estáveis eles gostam dessa maior segurança, dessa maior previsibilidade de estar na mão dela, aquele controle ali do próprio futuro, ok? Esse é o terceiro nível, esse é o terceiro tipo de personalidade. Agora vamos para o quarto e último nível de personalidade. Antes de eu falar do quarto e último, só para trazer um ponto da estabilidade que eu acho importante falar para vocês, que a pessoa estável, ela é ótima para tomar decisão calculada. E o que é isso? Nossa, falo muito, né? E o que é isso? Tomar decisão calculada. Ela sempre vai calcular o que ela está fazendo. Ou seja, ela sempre vai estudar muito bem os passos que ela vai ter que tomar para tomar uma decisão. Se ela tiver uma bifurcação para dois caminhos, ela vai calcular os dois caminhos para ver qual que vale mais a pena. O influente, o dominante, normalmente não. O influente, ele vai olhar o que para ele é mais agradável aos sonhos e ao pensamento, e o dominante vai no que ele acha que vai dar mais resultado. O estável não, ele calcula. Ele gosta de prestar atenção nos mínimos detalhes. Só que tem um ponto fraco do estável. O ponto fraco do estável é que ele é extremamente perfeccionista e detalhista. E aí, às vezes ele acaba ficando parado. Ele não é uma pessoa encostada, mas ele pode se tornar uma pessoa extremamente postergadora porque ela espera demais, ok? Então esse é o terceiro nível de personalidade. Agora vamos para o quarto e último nível de personalidade, que é o nível de conformidade. Esse, para falar a verdade, é uma personalidade, um comportamento que eu vejo raramente nas pessoas, mas de vez em quando me aparece. As pessoas conformes são pessoas precisas. São pessoas extremamente organizadas. São pessoas que valorizam demais a qualidade e a precisão das coisas. São pessoas extremamente calculistas. São pessoas que ela não tem meio termo. Ela gosta do preto no branco. A pessoa conforme, ela gosta da coisa certa, o caminho certo, do jeito certo, sem jeitinho brasileiro, sem porém. Eu quero isso, desse jeito. É uma pessoa que às vezes ela é muito fechadinha nela. Às vezes o problema da pessoa conforme é que ela é muito travada. Ela é uma pessoa extremamente travada. E eu acho que hoje em dia é mais difícil de eu enxergar, às vezes por causa das relações que eu tenho com as pessoas, então eu acabo conhecendo mais pessoas influentes e dominantes, e às vezes até estáveis, e conforme eu acabo vendo pouco, porque eu não sou um cara muito fechado e muito travado na minha.
então eu acabo não conhecendo muitas pessoas. Mas assim, o conforme é esse tipo de pessoa. Eles são ótimos para fazer, sabe o quê? Criar regra. Amam regra. O influente ama cagar regra. Então, assim, você vê que eu não combino muito com conforme. Eu cago muita regra. O conforme, ele ama regra. Ele ama regra, ele ama procedimento, ele ama o passo a passo bem feito. Ele ama estar ali dentro daquele negócio e, além da previsibilidade, ele consegue ver que tem um passo a ser seguido. Tem uma organização, tem um ponto aqui para ser feito. E eu falo para vocês isso porque, lembrando, você tem todas as 4 personalidades. Só que algumas você tem mais e outras você tem menos. Eu tenho perfil de conformidade dentro de mim, só que é mais baixo. Eu gosto de organizar as coisas, mas não tanto como ser um influente e falar para as pessoas. Não tanto como ser um cara realizador. E às vezes você é uma pessoa conforme, você às vezes é uma pessoa estável. Entenda que não tem um melhor do que o outro, tá? E é importante que você entenda isso. Não existe uma personalidade melhor do que a outra. Existe uma personalidade que se encaixa melhor a você. E aí, você entendendo essas 4 personalidades, agora sim, fica o convite para você entrar no link da descrição aqui do meu vídeo e acessar o primeiro link que eu vou colocar dentro da descrição, que é a análise de personalidade, que é a análise DISC. É uma ferramenta gratuita, você vai entrar, você vai responder um questionáriozinho ali, bem simples, tá? Bem simples. Você vai escolher uma das 4 respostas que vão ter ali. Seja muito sincero, não fica pensando muito, vai batendo nas respostas que você bater o olho e você achar, tá? Não fica pensando demais. E no final das respostas, ele vai te dar o resultado de qual é o seu perfil mais dominante, ok? O seu perfil mais... dominante não, o seu perfil mais forte, ok? E aí ele vai mostrar se você é influente, se você é conforme, se você é dominante ou se você é estável, ok? Então, faça agora sim, você pode entrar no link e fazer essa atividade. E vamos agora para a segunda atividade. Segunda atividade é uma atividade que eu acho muito importante para todas as pessoas. Por quê? Primeiro de tudo, você entendeu a sua personalidade. Você entendeu que você é uma pessoa conforme, você entendeu que você é uma pessoa estável, uma influente, um dominante, o que quer que seja. Você entendeu a sua personalidade, esse é um ponto fundamental. Agora é muito importante que você entenda se você é uma pessoa introvertida ou se você é uma pessoa extrovertida. E por que eu falo isso para você? Todo ser humano, ele tem níveis de introversão e extroversão. Tem pessoas que são mais introvertidas e tem pessoas que são mais extrovertidas, ok? Você tem os dois, introversão e extroversão. Só que um, às vezes, você está muito e o outro você está pouco. Ou inverte, ok? Então, assim, você tem os dois níveis de introversão e extroversão. E aí o que acontece? E existe um terceiro, que é a ambiversão, que é o equilíbrio dos dois, mas aí eu vou falando isso no decorrer do exercício aqui. Todo ser humano tem esse nível de introversão e extroversão. E primeiro de tudo eu quero falar para você o que é uma pessoa introvertida. E a pessoa introvertida nada mais é do que uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais na dela, é uma pessoa mais introspectiva. Ela não gosta de aparecer muito. É um tipo de pessoa que ela não quer ser o centro das atenções. Ou seja, ela não quer gravar um vídeo, ela não quer, às vezes, ficar no meio de muita gente, ela não quer, às vezes, fazer uma palestra, porque ela fica meio tímida. A pessoa introvertida é um tipo de pessoa que também se cansa muito quando ela é exposta a ambientes com muitas pessoas. Ou seja, imagina que você vai para uma feira, imagina que você vai para uma festa, imagina que você vai para um lugar que está muito cheio de gente. O introvertido, ele até vai, mas ele vai chegar em casa morto de cansado, sem energia. E eu falo para vocês que eu sou esse tipo de pessoa. Quando eu vou para lugares muito muvucados, quando eu vou para lugares muito cheios, eu sinto, eu não vou ficar chateado nem nada, mas quando eu chegar em casa, eu vou chegar exausto. Eu vou querer deitar na cama e eu vou querer ficar um bom tempo ali, quieto, em silêncio, sem ninguém me perturbando, porque é o meu nível de introversão e eu tenho um nível de introversão um pouco mais alto. Então, assim, ela geralmente, a pessoa introvertida, ela prefere ficar em lugares sozinhos, ela gosta de ir para lugares calmos, lá ela encontra a sua recarga de energia. A pessoa introvertida, ela se recarrega em ambientes tranquilos e calmos. Tanto que, quando eu vou aos domingos correr e subir uma montanha, normalmente eu vou sozinho. Por que eu faço isso sozinho?
porque eu gosto de ficar e de recarregar as minhas energias sozinho, em lugares calmos, em lugares tranquilos, que eu possa ter a minha paz e a minha calma ali, ok? Então, esse é uma pessoa introvertida, beleza? E aí depois você também vai fazer uma atividade para você ver se você é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida ou ambivertida, beleza? E o que é a extroversão? Logo ao contrário do introvertido, o extrovertido é um tipo de pessoa enérgica. É aquela pessoa serelepe que, pô, em todo lugar você já olha para ela e fala assim, eu sei que essa pessoa é extrovertida. Ela gosta de se comunicar, ela adora falar, ela adora estar próxima de outras pessoas. Ela adora se destacar e estar perto de muitas pessoas. Isso daí é muito importante. E aí você vai falar assim para mim, Cláudio, mas você não é influente? Sou. Eu sou uma pessoa que adora falar, adoro vender as minhas ideias, eu sou um cara muito idealizador, mas não significa que eu sou um cara extrovertido, ok? Então, assim, são níveis. A minha introversão é um pouco maior do que a minha extroversão, beleza? Então, assim, entendido isso, eu quero que você entenda o seguinte, a extroversão, a pessoa extrovertida, é um tipo de pessoa que ela fica triste quando ela fica muito sozinha. E isso eu dou um exemplo para vocês, porque eu estava falando com uma amiga no final de semana passado, e ela estava falando comigo que ela está agora morando sozinha e tal, e ela tem ficado muito triste. E como ela é uma amiga de longa data, ela é uma pessoa extremamente extrovertida, ela adora ficar perto das pessoas, ela está ficando um pouco chateada, um pouco triste e magoada, porque ela está ficando muito sozinha. Ela está morando em outra cidade, então ela se sente muito sozinha. Então, assim, é um tipo de pessoa que não pode ficar muito sozinha. A pessoa extrovertida, ela recarrega as energias no meio de outras pessoas. Assim como o introvertido recarrega as energias sozinho, o extrovertido recarrega as energias no meio de outras pessoas. Então é muito importante que você entenda. Será que você recarrega suas energias com outras pessoas ou será que você recarrega suas energias sozinho? Isso é muito importante que você entenda. Por que isso é importante? Porque você precisa se entender. Não adianta você querer ser uma pessoa extrovertida e forçar a ser extrovertido se você é uma pessoa introvertida. Se você é uma pessoa que gosta de ficar na sua. Tá tudo bem você ficar na sua. Eu sou um cara que dá palestra, eu sou um cara que dá aula e eu sou introvertido. Eu dou palestra para várias pessoas, já dei palestra para mais de 2.000 pessoas e assim, eu continuo sendo introvertido e tá tudo bem. É questão de adaptação. Você não tem que, eu tenho que me forçar a ser extrovertido. Não, de forma alguma. Você não tem que se forçar a nada. Por isso que eu falo para você, esse primeiro episódio é para você se entender. É para você se enxergar. É você olhar para dentro de você e falar assim, tá, eu sou desse jeito. Eu não preciso mudar. Eu preciso entender que eu sou desse jeito. E eu preciso entender que eu posso melhorar o meu jeito. Tem coisas aqui no meu jeito que são ruins, que atrapalham o meu desenvolver, atrapalham o meu ser. Beleza, eu vou melhorar isso daqui, mas eu não preciso mudar radicalmente. E isso que eu acho muito importante que você entenda nesse vídeo. Beleza? Então, vamos para o terceiro nível aqui de... primeiro foi introversão, as pessoas extrovertidas. Tem a pessoa extrovertida, né? Então, e agora a gente tem as ambivertidas. E o que é a pessoa ambivertida? É um mix. É quase que o equilíbrio das duas características. Normalmente, a pessoa introvertida, a ambivertida, ela consegue se recarregar tanto em ambientes cheios quanto sozinha. A pessoa ambivertida, ela gosta de ficar sozinha, mas ela também gosta de ficar com outras pessoas. Eu não gosto muito de usar a ambiversão, porque para mim são esses dois, introvertido e extrovertido. É como se fosse uma balança aqui. Introvertido e extrovertido. Você é mais extrovertido ou menos, ou você é mais introvertido ou menos, ok? Então, assim, o ambivertido é, na verdade, um mix dos dois. Se você é exatamente aqui, ó, colado nos dois. Mas eu vou te falar que, assim, eu nunca conheci alguém que aceita e topa bem os dois, tranquilamente, ok? Então, entenda quem é você. E aí, você tem níveis de introversão e extroversão. E aí, faça o teste agora, que tá também no link aqui da descrição. No segundo link que eu coloquei, eu vou bem deixar escrito assim, atividade 2, teste de introversão/extroversão, ok? E aí você acessa esse link, você vai responder um questionário ali, se eu não me engano são 28 ou 30 perguntas, mas é múltipla escolha, é bem fácil também, você vai demorar 5 minutos para responder.
E no final, ele também vai te dar o seu resultado, qual é o seu nível de comportamento, se é voltado para introversão ou se é voltado para extroversão. Beleza? Entendido isso, agora a gente vai para o terceiro e último ponto aqui, a terceira e última atividade do nosso vídeo de hoje, da nossa série de Mergulhando em Si. É você entender essa atividade, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por quê? Eu entendi a minha personalidade. Eu entendi se eu sou introvertido ou mais extrovertido. E agora, olhando para esses dois, você vai pegar, juntar e ver quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Isso é muito, muito, muito importante. Ok? Aqui você vai fazer uma autoanálise de si. Ok? Só que essa autoanálise você vai fazer através de você e através de outras pessoas. E é muito importante que você faça dessa forma aqui que eu estou falando para você, beleza? Você vai precisar fazer uma autovalidação. E o que é isso? Você vai entender aquilo que você entende como vantagem e aquilo que você entende como desvantagem na sua vida. Essa atividade aqui, todas as atividades são muito importantes, mas essa atividade aqui que você vai fazer agora, para mim, é a mais importante para você fazer, para você continuar o segundo vídeo. Se você precisa fazer uma atividade, você vai ter que fazer essa, ok? Você tem que fazer todas, mas faça essa principalmente. Enquanto eu estou fazendo o vídeo aqui, eu quero que você vá fazendo essa atividade, beleza? Então, vamos lá. O que é importante que você vai ter que fazer agora? Você vai pegar um papel e caneta, tá? Ou o bloco do seu celular. Se você está assistindo pelo celular, pega um papel e caneta, tá? Se você está assistindo na televisão ou no computador, onde quer que seja, pode fazer pelo bloco de nota, mas bota no modo silencioso o seu celular e tira a notificação. Ou pega o papel e caneta. Eu gosto de papel e caneta porque isso é muito importante, tá? Você vai dividir, você vai pegar uma folha de papel ou o próprio bloco de nota e você vai dividir ao meio, ok? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar uma folha de papel, tá? Assim, em branco. E você vai fazer uma linha no meio, bem no meio aqui, ó. Pum. Fez essa linha no meio, o que você vai fazer? De um lado, você vai escrever assim, pontos fortes. Do outro lado, você vai escrever pontos fracos. Beleza? E aí, logo em cima, se você quiser, você pode botar o teu nome e você vai fazer. Só que aí, depois disso, de pontos fortes e pontos fracos, você vai cruzar uma linha no meio da folha de novo. E entenda isso. Pontos fortes e pontos fracos. Vão ficar 4 quadrantes, 4 blocos. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, o que acontece? Primeira atividade que você vai fazer é a seguinte. Anotou ponto forte e ponto fraco. Primeira coisa, você vai escrever 5. Não é mais e não é menos. 5 pontos fortes seus, que você acha. Ah, Cláudio, o que eu acho de mim? Eu acho que eu sou um cara muito comunicativo, é um ponto forte. Eu acho que eu sou um cara muito persuasivo, é um ponto forte. Eu acho que eu sou um cara muito carinhoso, é um ponto forte. Eu acho que eu sou um cara muito corajoso, é um ponto forte. Eu vou colocando aqui meus pontos fortes. Anote 5 pontos fortes seus, que você acha de você, ok? Que você acha que você tem. 5 pontos fortes seus. Escritos seus 5 pontos fortes, agora a gente vai para o lado. Você vai anotar 5 pontos fracos seus. O que você acha que você é fraco? Ok? E aí, Cláudio, mas que tipo de ponto fraco? Você pode falar que você não tem disciplina, você pode falar que você não tem, às vezes, autoconfiança, que você não tem autoestima, que você não tem coragem. São vários pontos fracos aqui que você pode criar, ok? Que você não é uma pessoa comunicativa, se você acha que isso é um ponto fraco. Beleza? Anota pontos fortes e pontos fracos. Beleza. Faça isso primeiro. Anotou ponto forte e ponto fraco na parte de cima. Agora a gente vai para os 2 blocos da parte de baixo. Mesma coisa, ponto forte e ponto fraco. Só que agora você vai fazer para outras pessoas. Você vai fazer um seu, só que para outras pessoas. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular e você vai mandar mensagem para 3 pessoas, ok? 3 pessoas normalmente que você mais convive. Seus familiares, seus melhores amigos, algum parceiro ou parceira, algum colega de trabalho com quem você convive muito.
Meu amigo, namorado, o que quer que seja, tá? Chefe também, se você quiser. E aí você vai pedir que a pessoa seja honesta com você. Peça para essa pessoa escrever para você 5 pontos fortes e 5 pontos fracos seus. Peça para a pessoa te avaliar. Fala assim, fulano, tudo bem? Ah, tudo bem. Poxa, você pode me avaliar? Você pode fazer uma atividade para mim? A pessoa, posso. Você escreve para mim 5 pontos fortes e 5 pontos fracos em mim, que você acha? Aí a pessoa vai fazer. Pede para ela ser muito sincera. E não é para você brigar. Não é para você ler com preconceito, não é para você ler com uma armadura. Leia desarmado. Peça para a pessoa escrever e fala assim, eu não vou brigar, não vou fazer nada. Eu só quero ler. Por quê? Isso vai te dar uma noção de um negócio. A tua cabeça vai, explodir quando você fizer isso. Por quê? Você não é para o mundo o que você acha que você é. Você é para o mundo que as pessoas te enxergam. Anota isso para você. Você é para o mundo que as pessoas te enxergam. Aquilo que você está fazendo que as pessoas estão enxergando o que você está fazendo. Então, assim, você vai começar a entender que, às vezes, os seus pontos fracos são parecidos com o que as pessoas acham e, às vezes, os seus pontos fracos não têm nada a ver com o que as pessoas acham. E aí é muito importante que você olhe alguns pontos fracos que as pessoas acham e você fala assim, será que eu tenho que melhorar isso aqui? Será que eu preciso valorizar isso aqui? Para que isso? Para que toda essa atividade aqui de ponto forte e fraco? Para você se entender. Para você entender o que você pode valorizar em você e para você entender o que você pode melhorar em você. Para que essa atividade seja feita, faça com muito carinho, com muita honestidade. Faça com honestidade. Faça com cautela. E faça com carinho consigo mesmo. Pensando em você, não seja extremamente corrosivo ou tóxico consigo mesmo. Escreva o que você acha de bom em você e o que você acha que você pode melhorar. E peça para 3 pessoas de confiança também, ok? E aí, finalizado o vídeo de hoje, tá até um pouco longo, mas eu queria deixar bem claro que essas atividades são muito importantes para que a gente dê o andamento no nosso segundo vídeo. Eu quero te falar uma coisa muito importante para a gente poder finalizar esse vídeo aqui de se entender. Você não é um bloco concreto. Você não é um tijolo, você não é um cimento. Você é uma pessoa extremamente adaptável. Você é uma pessoa que está em constante metamorfose. Você é como se fosse uma lagarta, se transformando a cada dia, até se formar numa borboleta. Então, eu quero que você entenda o seguinte, se alguma coisa que as pessoas escreveram te incomodou, cara, cabe você entender e mudar. Se as pessoas estão olhando e te enxergando desse jeito, bom, se você está incomodado, muda. Ninguém vai mudar por você, você que tem que mudar. Se está te incomodando, muda. Então entenda isso para quê? Para que você se entenda, para que você se autoconheça. E para que no segundo vídeo a gente vá fortalecer isso e a gente vai entender e melhorar essas ferramentas e essas comunicações. Para você se tornar cada vez melhor e para você mergulhar cada vez mais dentro de você mesmo. Tá bom? Então, encerro o meu vídeo de hoje te agradecendo, dizendo muito obrigado. Se você gostou desse vídeo e assistiu até o fim, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou mais legal e mais interessante dentro desse vídeo e faça as atividades. Entra na descrição, acesse os links, se entenda, se aprofunde, mergulhe de fato dentro de si. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos para que a gente vai dar início aqui dessa série de Mergulhando em Si. E se você gostou, obviamente, compartilha com as pessoas que você acha que precisam assistir esse vídeo e mostre para elas que você não é um bloco concreto e que elas também não são um bloco concreto, ok? Então, no mais, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!